Primeiramente, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Fico feliz nesta manhã em poder estar aqui com os amados para participarmos de mais uma escola dominical. E antes de mais nada, eu quero orar com cada um dos amados. Espero que vocês estejam bem, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos amados irmãos. Então, quero estar orando para a gente iniciar esta live nossa tocante à escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai que estás nos céus, é no nome do Senhor Jesus que eu te rendo graças, Pai, por poder estar nesta manhã com cada um dos teus amados, para juntos partilharmos porção da tua palavra, para juntos, Senhor, estarmos participando desta escola bíblica, hoje com o assunto o Supremo Pastor, que eu creio, Pai, que desta lição vamos ter coisas boas para os nossos corações, para as nossas vidas. Pai querido, abençoa cada um dos teus amados que já estão comigo, Senhor, já estão conectados nesta live, para juntos estarmos partilhando a tua palavra. No nome de Jesus, abre as janelas dos céus, abençoando cada um dos teus filhos. Aqueles que está enfermo, já traz a cura. Aquele que está triste, traz alegria. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado nesta manhã. Nós te rendemos graça por mais esta oportunidade. No nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, estamos aí com a lição número 3, lição número 3, o Supremo Pastor. Então tem aqui alguns hinos sugeridos, algumas ideias aqui. Se você estiver aí do seu lado com a sua revista, a revista da Escola Dominical, dá para você acompanhar tranquilamente, tá? Tudo aquilo que nós vamos estar falando nesta manhã. Que você possa pegar a sua Bíblia também, pegar uma espada do Espírito aí, para juntos nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Espero que você esteja bem. Graças a Deus tivemos uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de bênção. E nesta manhã nós vamos partilhar junto a palavra de Deus, tá? Deixa eu só abrir aqui a lição nossa também, que eu gosto de acompanhar aqui, para a gente não perder o fio da meada, né? Então vamos lá. O livro de Salmos é o livro que nós estaremos estudando esse trimestre. O livro de Salmos nada mais é que uma grande harpa cristã, né, dos judeus. Eles usavam os salmos para celebrarem nas sinagogas, para louvarem o nome do Senhor. Usavam os sábados, né, quando tinha o sexto dia, né, e eles descansavam, eles usavam o salmo para celebrar nas suas sinagogas. E os salmos, muitos deles têm profecias, têm revelações, e além de qualquer coisa, tem lições importantes que dá para ser aplicado na nossa vida hoje, como servo de Deus, na nossa vida hoje, como filhos de Deus. Então, os Salmos é para nós muito atual, porque o Espírito Santo pega ele, atualiza e aplica na nossa vida. O Espírito Santo sempre usa aquilo que serviu para os servos de Deus no passado, serve para nós hoje e servirá para futuras gerações aí que ainda virão, né? Então, podemos dizer que os salmos são perenes, tal qual a Bíblia toda, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas especialmente os salmos que nós estaremos falando no dia de hoje. Para você que já está com a sua revista, a sua Bíblia, eu quero começar aqui lendo o texto áureo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Salmo 23, o versículo 1. Tá? Esse é o texto áureo. A verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Tá? Então esta é a verdade que vai ser aplicada. Os objetivos da lição é apresentar características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Aí temos os textos de referência, que está no Salmo 23 inteiro, né? Que aí os irmãos podem ler nas suas casas, do versículo 1 até o versículo 6. E aí nós passaremos aqui para as introduções, né? As introduções. Tem o hino 141, 156 e 209, que são os hinos sugeridos. Motivo de oração: ore pelas muitas ovelhas que estão fora do aprisco, tá? Então, é muito importante a lição de hoje para os amados irmãos, porque vai trazer lições que vai servir para nós aplicarmos na nossa vida, para nós aplicarmos no nosso dia a dia, tá? Você, como servo de Deus, é importante que a gente tenha um suporte da palavra para a gente, cada dia, a gente viver o melhor desta terra. E dentro do que nós estaremos falando aqui, vai ficar muito claro, irmãos, que Deus, Ele tem um cuidado especial pela sua igreja, tem um cuidado especial pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Então você, como servo de Deus, você como filha de Deus, como filho de Deus, nós vamos ver juntos aqui qual é o cuidado do pastor, né, para conosco, tá? Então aí eu queria já iniciar aqui, ó, o pastor e suas ações, tá? Então aqui o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas dia a dia, conduzindo-as a pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, comparam a um pastor enunciando suas ações, tá? Então, Davi, ele tinha suas ovelhas, ele tinha o seu pasto para tomar conta, e ele, com esse pastoreio que ele tinha, ele traz inúmeras lições para nós que somos servos de Deus, que servimos ao Senhor. E aqui eu quero, junto com os amados que estão aí do outro lado, conosco, eu quero compartilhar parte da palavra de Deus, tá? Quero saudar o Valmir, o pastor Jandiro, irmã Márcia Ferrari, que já estão aí do outro lado, sintonizados com essa live, conectados conosco. Amados irmãos, é importante que o pastor, ele vai pegar as ovelhas e vai conduzi-las para, primeira coisa, ponto 1, para momentos, descanso nos momentos de perigos, tá? Então, uma das coisas que o pastor vai fazer dentro da lição de hoje é conduzir as ovelhas para lugares de descansos justamente em momentos de perigos, né? Se aplica totalmente à nossa crise aí que dá a pandemia do coronavírus. Então, é nesse momento que o pastor vai direcionar suas ovelhas, dando-lhes pastagem, dando-lhes águas para refrigerar a alma, estará dando-lhes proteção, dando-lhes, suprindo as suas necessidades espirituais, né, principalmente as espirituais, e também, eventualmente, suas necessidades físicas e naturais, né, que seja aí um pão, um alimento, alguma coisa parecida. Então, dentro disso é o que nós estaremos falando nesta manhã, tá? E eu queria que os irmãos também pudessem participar. Se tiver alguma dúvida, lança sua perguntinha aí. Até, eventualmente, às vezes a gente acaba não lendo tudo, mas se for uma pergunta rápida e pequena, dá para a gente captar e responder aqui para os amados irmãos, tá? Então vamos iniciar aí, tá?
Então, primeira coisa, o pastor, ele vai conduzir a sua ovelha para pastos, para lugares de descanso em momentos de perigo. Isso é importante, porque é na hora do perigo que a ovelha vai precisar desse refrigério. É na hora do perigo que a ovelha vai precisar que ela seja retirada do perigo e levada para um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar que ela vai se sentir em segurança, tá? Então, Davi ele tinha essa ideia de no momento de perigo não abandonar as ovelhas. No momento de perigo, ele levar as ovelhas para lugares de descanso, como está aí no tópico 1.1, tá? Então Davi tinha essa estratégia. É a hora do perigo que eu vou proteger as minhas ovelhas e as levarei para um lugar de descanso. E aí tem como referência aqui o Salmo 127, o versículo 1, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é importante que o Supremo Pastor, que está acima de nós também, ele vai velar por cada um de nós. E em contrapartida, o pastor que está perto das ovelhas, quem tem o seu rebanho, que tem a sua igreja, a sua congregação, vai zelar também para com essas ovelhas, trazendo-lhes descanso na hora do perigo, na hora da aflição. É ali que nós vamos se amparar, é ali que nós vamos buscar abrigo, é ali que nós vamos buscar segurança, é ali que nós vamos buscar o refúgio na hora da tribulação, tá? Quero saudar com a paz do Senhor a irmã Flávia, a Miriam, Deus abençoe por vocês estarem aí junto conosco. Então, amados, é nesse momento de perigo que nós vamos ter o bom pastor do nosso lado, dizendo, olha, eu estou aqui, pode contar comigo, tá? É nessa hora da aflição, na hora do perigo, que nós podemos contar com o bom pastor celestial e podemos contar também com o pastor, aquele que está do nosso lado, que está na frente do trabalho, que está na frente da obra, onde nós podemos se abrir, nós podemos expor também as nossas necessidades, pois se trata de homem de Deus, homem de confiança, que vai te levar para lugares de descanso. Ele vai te levar para um lugar que você vai se sentir seguro, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Nós já falamos bastante isso em outras lives, mas queria só reforçar a sua ideia. Abra aí no Salmo 91 para a gente ler junto. É importante que a gente leia a palavra do Senhor Jesus. Se você já estiver, como eu também, com a sua caneca de café aí, fica à vontade, né? Toma o seu cafezinho. Veja só, o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa onde? Na sombra do Onipotente. Então, na hora do perigo, eu tenho um lugar para descansar. Que lugar é esse? A sombra do Onipotente, tá? Por quê? Porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é Ele quem me livra, é Ele quem me cobre com as suas penas, é Ele que não me deixa sentir medo do terror noturno, é Ele que não me guarda da peste que se propaga nas trevas, é Ele que nos guarda da mortandade que assola a humanidade ao meio-dia. Então, é importante saber que o Senhor nos guia para lugares de descanso. Então, você como servo de Deus, toma posse dessa palavra. Essa palavra é sua. Deus, Ele é o teu socorro. Deus, Ele é a tua sombra. Deus, Ele é o teu baluarte. Deus, Ele vai cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E aqui é importante saber que é para esses lugares que o bom pastor, o pastor vai conduzir as suas ovelhas. O bom pastor vai falar, filho, se refugia no Senhor, se refugia debaixo das mãos do Altíssimo, se refugia debaixo das mãos de Deus, tá? Quero saudar com a paz do Senhor a Nicole, a Eliane Lopes, Deus abençoe
por estarem aí conectadas com esta escola bíblica nesta manhã. Então, amados, é essas verdades que eu tenho que ter em mente, de que o Senhor, Ele é o meu descanso, o Senhor, Ele é o meu refúgio. E ainda diz o Salmo 91, verso 7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Isso é verdade da palavra. Isso é essência da palavra, tá? Como eu já disse em outras lives, a gente também não vai relaxar, não vai afrouxar o nosso cuidado pessoal, a nossa vigilância, né? Porque o Senhor vai me guardar, porque vai cair 1000 ao meu lado, eu não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, vou ficar andando por aí à torta direita, porque Deus está comigo. Não, irmãos, você faz a sua parte. Se a gente tem um regulamento que é para ficar em casa, fique em casa, saia só o necessário, não fique passeando nas ruas aí, né? Então é importante que a gente saber que Deus, Ele está conosco. Vai cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós temos a promessa de que nós não seremos atingidos. Qual que é a promessa de Deus para você, Flávia, para você, Valmir, para você, pastor Jandiro, para você, Eliane, para você, Nicole, Miriam? Qual que é a promessa de Deus para vocês? Vocês não serão atingidos. Vocês não serão atingidos. Mais uma vez eu digo, vocês não serão atingidos. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio e Ele nos leva para lugares de refrigério em momentos de perigo, em momentos de pandemia, em momentos de epidemia, Ele leva para nós para lugares de descanso, tá? Então é importante frisar que essa lição ela vai trabalhar justamente isso, que Deus é aquele que o pastor leva proteção para as ovelhas, o pastor leva provisão para as ovelhas, o pastor supre as necessidades das ovelhas, e essa vai ser propriamente a nossa lição de hoje, tá? Então, desse primeiro tópico aqui, é importante, nós não seremos atingidos, tá? Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele onde nós fazemos morada. Nós moramos em Deus, Deus mora em nós. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Primeiramente, nós estamos debaixo das mãos de Deus. A nossa família está debaixo das mãos de Deus. Tudo o que nós temos está à disposição de Deus. A nossa própria vida está à disposição de Deus. E esta fé que nós temos que ter. E fazendo aí mais uma referência, Salmo 91, verso 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o pastor nos levando para lugares de descanso em momentos de perigo, em momentos de calamidade. O Senhor nos leva para lugares de descanso. O verso 11 diz que dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E ainda ele tem a promessa aqui de que eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E ainda fala que nós vamos pisar o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Então veja, é importante a gente saber que nós temos este descanso, nós temos este cuidado do Senhor, mesmo em meio a momentos de perigo, mesmo em momentos de epidemia, pandemia, nós temos promessas de que Deus vai estar conosco, tá? E aqui é importante falar que o versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na hora da sua angústia, na hora do perigo, você vai clamar ao Senhor. Na hora do perigo, nós vamos invocar ao Senhor. Na hora do perigo, nós vamos clamar a Deus. E a Bíblia diz que na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Veja só, é importante frisar aqui, irmãos, que a Bíblia não tem promessa de que nós não teremos angústia. Mas a promessa que Deus tem é que na angústia Deus estará conosco, tá? Não tem promessas de que você não vai ficar enfermo.
mas tem uma promessa de que, se enfermo, Jesus pode te curar de acordo com a sua fé, tá? Então a promessa de Deus é que Ele vai estar conosco na angústia, vai nos livrar, vai nos guardar, tá? E aí a promessa maior, finalizando, saciá-lo-ei com longevidade. Então outra coisa aí que a palavra de Deus traz para nós, vida longa, tá? Não vai morrer com 30, com 40, 50, vai morrer com 70, 80, 90, 100, 120 e daí para frente, porque Deus ele vai saciar com longevidade e depois disso ainda vai mostrar a salvação eterna, tá? Então é uma segurança para mim, é uma segurança para nós quando nós temos o Senhor como o nosso supremo pastor. Quero saudar aí com a paz do Senhor, irmão Gerry, a pastora Alva. Deus abençoe os amados que estão aí do outro lado, conectado com essa live, tá bom? Vamos passar adiante, amados. Então, a gente saindo do tópico 1.1, então ficou claro que Deus, em momentos de perigo, Ele nos levará para lugares de descanso. E eu corroborei, fiz uma conexão com o Salmo 91, onde é um salmo totalmente de proteção, de descanso, de fidelidade de Deus para conosco, tá? O Salmo 91 é um salmo muito forte, muito aplicável na nossa vida, tá? E é importante, irmãos, que sempre os irmãos tomem a palavra de Deus pela fé. Ela é sua, tá? Qualquer salmo da Bíblia, nós estamos falando sobre salmo, cada palavra, irmãos, que está aqui, toma ela pela fé. Ela é sua, é promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para todos aqueles que a tomarem pela fé e aplicarem na sua vida, tá? Então, vamos passar aí um pouco adiante. Então, o pastor é aquele então que dá a proteção para as ovelhas, tá? E aqui no tópico 2, o nosso pastor nos faz repousar em segurança, tá? E o nosso pastor nos fortalece. Então, tudo isso, irmãos, vai quando a gente coloca essa palavra, toma ela pela fé e ela vai acontecer na nossa vida. Ela vai se aplicar na nossa vida. Sempre é importante, irmãos, que a Bíblia saia do papel e ela seja uma prática na nossa vida. Eu sempre bato nessa tecla, né? Quando Jesus diz lá em Mateus 7:24, para a gente não ser apenas ouvinte da palavra. Se você quiser dar uma corridinha lá, eu acho que é importante a gente fazer. Uma coisa que a gente repete muito acaba fazendo parte da nossa vida, né? Acaba se agarrando em nós. Como Mateus 7:24, quero esperar você achar. Enquanto você acha, eu saúdo com a paz do Senhor a irmã Laodiceia, o Pedro da Laodiceia, saúdo com a paz do Senhor a irmã Jaqueline, o Zerlinho, Gabriel, Ana Maria. Dá um abraço em todos aí. Então, amados, você que já achou Mateus 7:24, veja como que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Primeira coisa, o Salmo 91, ele é muito lindo. Ele é um salmo maravilhoso. Alguém diz que é um salmo de Moisés, outros dizem que pode ser mas não importa de quem seja de Moisés, ou seja de Davi, de Salomão, de Asaf. O importante é que ele é uma promessa para nós, é uma promessa para as nossas vidas. E aqui, quando a Bíblia fala, pois aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, eu pego o Salmo 91 e eu vou com ele construir a minha casinha. O Salmo 91 faz parte da grande construção espiritual que eu tenho no meu coração. A grande construção espiritual que eu tenho na minha mente, na minha vida, na minha alma. O Salmo 91 é mais um tijolinho das promessas que Deus tem para a minha vida. E essas promessas têm que estar sempre
ao seu dispor, né? Sempre você sabe que Deus, Ele está com você, que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, que Ele vai te sustentar, que nenhum mal vai te suceder. Se suceder, Ele vai te livrar, tá? Como eu disse, Ele não vai te livrar da angústia, mas Ele vai te livrar na angústia, vai te dar o escape, vai te dar o alívio, tá? Porque como você vai ter o gosto de vitória se você não tem nenhuma luta? Como que nós vamos ter gosto de vitória se não tem nenhuma batalha? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, Deus promete que é nos momentos de perigo, é nos momentos de angústia que Ele estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amados, fique com esta porção dentro desse tópico. Então, vamos ser praticantes, vamos pegar essa palavra e fazer parte da nossa construção para nós edificarmos a nossa casa espiritual, edificarmos a nossa vida espiritual pautada justamente na palavra de Deus, tá? Agora você poderia me fazer uma pergunta, mas pastor Paulo, agora que eu estou em casa, eu estou na internet e eu entro no YouTube, entro no Facebook e outros e vejo um irmão pregando isso, o outro pregando aquilo, e eu não sei se aquele está certo, quem está errado, se um está se excedendo, se o outro está afrouxando. Irmãos, é momento de a gente se pegar com a palavra, com aquilo que está escrito. Quando você está enraizado na palavra, você pode ver o que você quiser, mas você já tem a sua mente já fortalecida, rejuvenescida pela palavra, fortalecida pela palavra. Então, nada vai te abalar, nada vai mudar a sua forma de pensar, nada vai mudar a sua forma de agir, tá? Então, seja uma pessoa firme no seu propósito, naquilo que você crê, naquilo que você pensa, nas suas opiniões. Seja firme naquilo que você pensa. Então, eu não abro mão do que Deus tem na sua promessa. Eu não abro mão do que Deus prometeu para mim, do que Deus prometeu para minha família, do que Deus prometeu para os meus irmãos, do que Deus prometeu para a sua igreja. E faça o mesmo, amado, faça o mesmo. Não abra mão do que a palavra de Deus diz, tá? Agora, o 1.2, refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Opa, é aqui que nós podemos conversar um pouco. Mas vou tomar um gole do meu café. Se você estiver aí, toma também. Enquanto isso, eu quero saudar também com a paz do Senhor a irmã Beatriz do Fogaça. Um abraço para o Fogaça, para a irmã Bia. Um abraço e a paz do Senhor para a irmã Drica, né, de Igaraçu, a irmã Adriana, que o Palinha, né, a Sara, o Felipe. Um grande abraço para os amados aí. Então veja que ele refrigério para a alma atribulada. Aqui é um ponto importante, amados, porque a gente estudou um ano inteiro sobre enfermidades da alma. Os irmãos estão lembrados? Mongerre, acho que passou lá em Igaraçu, uns slides sobre as enfermidades da alma. Veja, amados, que é justamente aqui que é importante que a gente receba esse refrigério. É importante que aqui, que a nossa alma, que os nossos pensamentos sejam refrigerados, sejam protegidos no decorrer da vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E aqui está falando que os perigos são enfrentados no decorrer da vida, podem ser externos ou internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos afetam a nossa alma, a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos, tá? Então veja que é aqui que o bom pastor vai refrigerar nossa alma e vai nos afastar de tudo aquilo que possa nos contaminar. Você que está com a sua revista aí, pode perceber
que é justamente nesse ponto que o Senhor quer nos dar o livramento, nos trazer a libertação, nos trazer a paz. E partindo desse pressuposto, eu queria ler com vocês uma coisa muito importante na primeira epístola de São João, capítulo 2 e o versículo 1. Quero que você leia comigo. Tem um tópico na revista que está falando: o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, que retira e afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. Então, dentro desse pequeno tópico, eu quero que você leia comigo 1 João 2, o verso 1. Eu sei que você já até achou. Eu estou aqui com a minha biblinha aqui. Vamos ler juntos. Veja o que diz a palavra de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ideia é de que não se peque. A ideia é de que você não erre o alvo, né? Agora tem uma condição C, uma condição aqui, ó, né? Se todavia alguém acabar deslizando, acabar errando, acabar falando, acabar fazendo aquilo que não era para fazer, tá? Até eu tenho jogado um lema nesse ano, né? O ano passado a gente jogou o lema de não julgar ninguém. A gente se escudar em Mateus 7, verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque à medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E esse ano eu lancei um lema para mim e para quem quiser fazer parte também, da gente não falar mal dos outros, tá? Tendo como base, fundamento, o Salmo 15, né? Que é aquele que não difama, né? As ocultas, escondido, que não difama ninguém, porque difamar é fazer uma má fama e a pessoa não está presente para se defender. Então, evite falar mal das pessoas, que isso também é uma enfermidade da alma e tem cura, tá? E tem cura, tá bom? Então aqui está falando, filhinho, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, não é porque temos um texto assim que temos a liberdade de viver uma vida que nós quisermos, fazer o que nós queremos, falar o que quisermos. Não, a gente tem o texto de uma falha, às vezes uma fraqueza, às vezes a gente se pega, irmãos, às vezes falando ou pensando, falando aquilo que não era para se falar. E nesse momento, eu sei que eu tenho um advogado que ele vai pleitear minha causa junto ao Pai, tá? Essa procuração está com ele, já assinada pelo sangue dele. Ele fala, Pai, eu tenho a procuração e eu quero advogar a causa daquele meu filho que está lá. Ele errou, ele falou que não devia, ele fez o que não devia, mas está aqui, a procuração já está assinada e tem preço de sangue, tá? Então Jesus, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Então aqui o bom pastor, ele vai refrigerar a nossa alma, afastando de nós todas as nossas impurezas, de forma que eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E lá em Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas você vai falar, mas pastor Paulo, eu sou todo certinho, eu não tenho nem necessidade desse advogado, porque eu não peco nunca. E é aí que está uma falha que a gente pode estar cometendo. Leia comigo em Isaías 64, o versículo 6. Saindo de 1 João, vai para Isaías 64, amados. 64 e o versículo 6. Os irmãos estão acompanhando aí do outro lado? Como que está aí? Dá um feedback aí para mim. Tá, eu estou se fazendo claro? Dá para os irmãos entender a exposição? Como que está? Tá tudo bem, meus queridos? Pai do Senhor para a irmã Késia, Pai do Senhor para o Ademar,
para a irmã Jaqueline Almeida Carneiro. Deus abençoe a todos os amados. Então, Isaías 64, 6, veja o que diz aí. Mas todos nós somos imundo, e todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Então, há uma necessidade de que esse bom pastor afaste de nós as nossas impurezas, porque aqui está dizendo que todos nós somos imundos e todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Então, a minha justiça própria não vai me ajudar em nada. Às vezes sempre eu falo para os irmãos daqueles 2 moços que subiram para orar, do fariseu e do publicano. O fariseu se gabava de dar dízimo, de fazer orações, de fazer tudo, né? Não que não é para fazer, deve ser feito sim, mas não se esnobar na sua justiça própria. E o publicano, Jesus contando na parábola, falou que ele nem ousava levantar os olhos para o altar, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a Bíblia fala qual dos 2 desceu justificado daquela oração, daquela adoração, daquele momento. Aí Jesus falou: aquele que se humilhou. Então, por que é necessário que esse pastor afaste de nós as nossas impurezas? Porque a gente necessita sim dessa purificação, desse perdão, tá? Porque se você voltar de novo lá em São João, no capítulo 1 que nós lemos lá, volta lá rapidinho, não sei se vai te dar trabalho, mas volta lá no capítulo 1 mesmo, e o versículo 8, veja só o que a Bíblia vai falar para nós. Olha lá: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, tá? Mas aí qual que é o remédio? Qual que é a nossa ação diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, já que não somos aqueles que nunca pecam? Porque o cara que fala: não, eu sou certinho, eu sou irrepreensível, não erro em nada, puxa vida, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Mas a Bíblia diz aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, precisamos do advogado que está à direita do Pai, e ele está intercedendo por nós, tá? Então, é importante que nós tenhamos isto em mente, de que Deus, ele é justo, ele é verdadeiro. Para corroborar com esse entendimento, abra em Romanos, mais um versículo aí para os irmãos. É importante que a sua fé se fundamente no que está escrito, não naquilo que eu estou falando. Que a sua fé se fortaleça naquilo que está na palavra. Romanos 3, o versículo 10 e 11, que diz assim, o versículo 9 é: porque conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, tá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E veja só, então há uma necessidade de que o Senhor afaste de nós mesmos as nossas impurezas, que o Senhor advogue a nossa causa junto ao Pai. Para fortalecer mais o seu entendimento, vai no Salmo 143, o verso 2. Vou esperar você achar para a gente ler junto. Então eu estou falando que o bom pastor, ele traz refrigério para a alma, afastando de nós também as nossas impurezas. Isso é o que o comentarista colocou, e eu estou só fortalecendo a ideia que ele colocou na revista, e nós vamos seguir daqui a pouquinho. Então, amados, veja aí o Salmo 143, o verso 2. Não entre em juízos com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Veja, o salmista falou: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, não entre em juízo comigo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, eu preciso deste advogado.
Ah, pastor, mas eu oro e jejuo. Você precisa desse advogado. Ah, pastor, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas você precisa desse advogado que está à direita do Pai e ele intercede por nós. Caminhando um pouquinho para frente, nós podemos ver também aqui no tópico 1.2 ainda, que a palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Salmo 121, o verso 7. Abre lá comigo, para a gente não fugir da lição. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Por que é importante que a nossa alma seja guardada? Voltando naquele assunto que eu disse para os irmãos, que nós tratamos um ano inteiro sobre as enfermidades da alma. Porque é da alma, irmãos, que sai, da nossa mente que sai os pensamentos. É da nossa mente que produz os pensamentos. E se os pensamentos estiverem desordenados, não estiverem alinhados com a palavra de Deus, nós não seremos prósperos na nossa alma. Como diz lá em João, eu faço votos que você tenha saúde, que você seja próspero, que te vá bem, assim como bem vai a tua alma. Então a nossa alma precisa também de saúde. E essa saúde, irmãos, vem através deste refrigério que nós recebemos de Deus, esse refrigério que vem pela palavra, onde os nossos pensamentos, as nossas emoções são blindadas, são apaziguadas pela palavra de Deus. Tá? Então, e é importante que ele refrigere a nossa alma, é importante que a nossa alma seja guardada, como dá o Salmo 121, verso 7, porque é ali que nascem os pensamentos, ali nasce o medo, ali nasce a dúvida, ali nasce o pânico, ali nasce o medo de morrer, ali nasce tantas as coisas que precisam ser apaziguados pela palavra de Deus. Tá? E os irmãos sabem que o medo, a dúvida, o pânico, a incredulidade, ela não vai ajudar em nada, ela vai somente trazer prejuízos para a nossa alma, vai trazer prejuízos para o nosso corpo, prejuízos para o nosso espírito, para a nossa comunhão com Deus, tá? Então, por que é importante a gente guardar a nossa alma, ter a nossa alma refrigerada pelo Senhor? Porque é lá que vai estar a ira, é lá que está o egoísmo, é lá que está a soberba, é lá que está o orgulho, é lá que está a maledicência, falar mal dos outros, é lá que está todas as coisas ruins. E essas coisas contaminam o homem, como Jesus disse na parábola lá dos fariseus que acusou os discípulos de estarem comendo sem lavar as mãos. E Jesus falou, olha, gente, o que contamina o homem não é o que entra no seu estômago e depois é lançado fora. O que contamina o homem é os maus pensamentos, é a ira, a prostituição, a soberba, o orgulho, a maledicência. Essas coisas faz mal para a alma. E em outras situações ele falou, olha, eu quero que os vossos olhos sejam bons, porque os vossos olhos sendo bons, todo o vosso corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, os seus olhos forem malignos, só vê maldade, só vê erro, só vê defeito, todo o teu corpo será tenebroso. Então eu vejo cada um de vocês como mulheres de Deus, homens de Deus. Temos as nossas fragilidades, mas somos a imagem e semelhança de Deus e estamos debaixo do cuidado de Deus, tá? Então isso eu queria deixar bem claro. Então a nossa alma, ela é protegida de todas essas coisas que vai fazer mal para a alma. Mas pastor Paulo, o que vai fazer bem para a alma? Vai lá em Mateus 11, vamos lá juntos, Mateus capítulo 11. Irmãos, está tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Imagine que você estivesse lá na sala de aula, tá bom? Aqui no versículo 28, Mateus 11, 28, vocês acharam? Amém? Diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, canseira e carga na alma. Fardo pesado,
fardo de tristeza, fardo de angústia, fardo de depressão, fardo de ansiedade, fardo podemos até colocar isso que eu já falei, de soberba, de egoísmo, de orgulho, tudo esse fardo. Quando a gente chega em Jesus, ele tira, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Em contrapartida, vocês acharão descanso para a vossa alma. Então veja que tudo está em torno da alma. Então eu preciso de refrigério para a alma. Eu preciso que o Senhor guarde a minha alma, Salmo 121, verso 7. E agora eu preciso que a minha alma tenha este jugo doce, esse fardo leve de Jesus, para que todas essas angústias, todas essas enfermidades da alma sejam banidas da minha vida e eu goze perfeita paz, perfeita alegria, perfeito descanso no Senhor Jesus. Amém, queridos? Tá claro para os amados? Então veja que Jesus falou: venham, pode vir, eu vou aliviar, eu vou tirar esse fardo pesado, eu vou colocar um jugo leve, eu vou colocar um jugo suave, um fardo leve. Aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde, ao contrário da soberba, ao contrário do egoísmo, ao contrário da maledicência, ao contrário da justiça própria. Até eu já disse que as nossas justiças, elas são comparadas como trapos de imundícia. Então é importante que a gente entenda isso, que quando o bom pastor nos leva para refrigerar a nossa alma, ele leva para nos trazer descanso para as nossas almas. Tá? E aí eu quero continuar aqui, dentro da revista, os irmãos que estão com a sua revista. É importante que você saiba que nas horas difíceis, nas horas de perigo, como a gente já falou no tópico 1, e agora no tópico 1.2, Deus ele vai nos trazer refrigério para a alma, tá bom? Aí no 1.3, a presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Aí o comentarista aqui vai falar das fraquezas, dos fracassos de Davi, né, que ele teve, mas em tudo o sumo pastor estava com ele. Tá? Os irmãos sabem que Davi, ele teve os seus altos e baixos na sua vida, ele foi um ser humano como eu e você, mas era uma pessoa que aprendeu a confiar, aprendeu a descansar no Senhor, aprendeu a ter a sua fé no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, tá? Então, nós estando nesse mundo não significa que nós não vamos passar momentos difíceis, como eu já disse, mas nesses momentos difíceis, Deus ele está conosco para nos aliviar, para nos guardar, para refrigerar as nossas almas. Agora eu queria mudar para um outro tópico. A gente falou dessa proteção e agora eu queria falar um pouco sobre a provisão que esse pastor vai levar às suas ovelhas. Então veja, ele vai refrigerar a alma, vai levar para águas de descanso, mas a Bíblia diz que ele também vai levar para pastos verdejantes, ou seja, alimento, provisão, tá? Então eu queria entrar agora nessa parte da provisão de Deus para as nossas vidas. E eu queria pegar como base, não está aí na sua revista, que você lesse comigo Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Vamos lá juntos. Efésios 1 e o verso 3. Deixa eu marcar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então Deus ele vai refrigerar nossa alma, ele vai nos guardar em momentos difíceis, e a Bíblia diz também que ele vai nos levar para pastos verdejantes.
Então veja, a Bíblia ela diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, como eu vou repetir o que eu falei, São João falou: quero que te vá bem em todas as coisas, que você seja próspero, assim como bem vai a tua alma. Então Deus já nos abençoou no corpo, na alma e no espírito. Como é que Ele nos abençoou? Se nós estamos enfermos, Ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então você pode ser curado pela sua fé, ficar livre da tua enfermidade, livre da tua dor, porque é promessa dele. Segundo, a Bíblia diz que Ele guarda a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Deus vai refrigerar. E agora a Bíblia diz que Ele vai nos levar para pastos verdejantes. Deus vai nos abençoar com todas sortes de bênçãos. Tá? Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos em todas as áreas da vida, o Senhor vai nos abençoar. Tá? Então a ovelha, no 2.1, a necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso não precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Tá? Então, para proteger que a ovelha fosse atacada, fosse ferida ou virasse alimento virasse presa de um predador, de um animal, então Davi levava ela para lugares seguros, lugares onde ela poderia se alimentar e ao mesmo tempo ficar livre desses animais predadores, tá? Então é importante, aqui os comentaristas falam, Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção que somente o seu pastor lhe poderia proteger. Então veja que é importante, irmãos, que nós recebemos essa proteção, sejamos supridos com essa necessidade, tá? Que nós sejamos alimentados pelo Senhor, que sejamos supridos pelo Senhor, tá? Então, outra promessa que nós temos de Deus, que está lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, veja só o que diz lá. Vai comigo, Isaías capítulo 1 e o versículo 19. Amém, meus amados irmãos? Aleluias! Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o verso 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então eu quero o melhor dessa terra. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua provisão. Eu quero que o Senhor me prospere na alma, que o Senhor me prospere no corpo, que o Senhor me prospere no espírito. Prosperar no corpo é ter saúde. Prosperar na alma é ter pensamentos bons, sadios, emoções sadias, temperamentos sadios. Livre da soberba, livre da prepotência, livre do egoísmo. E prosperidade no espírito é a nossa comunhão com Deus, onde nós recebemos a revelação de Deus no nosso espírito, onde nós recebemos algo misterioso de Deus. É no nosso espírito, é na nossa comunhão. Lembra quando Nabucodonosor teve aquele sonho horrível daquela estátua? E ele saiu correndo, pediu para matar todos os adivinhos, todos os magos do reino, porque ele teve um sonho e ele estava extremamente perturbado por aquele sonho que ele teve. E saiu lá o chefe rapidamente, porque a mensagem do rei era urgente, e Daniel e os seus 3 amigos ouviram o teor daquele decreto, que se o pessoal não falasse o sonho do rei, não mostrasse o que ele sonhou e a sua interpretação,
seriam mortos todos os sábios do reino. E aí, amados, o que a Bíblia traz, que Josué pediu avisadamente, prudentemente, falou com Arioque, falou, olha, dá um tempo para nós, que nós vamos buscar do Senhor, nós vamos buscar essa revelação e vamos te trazer, rei, sim, o que o Senhor precisa saber. E a Bíblia fala que eles foram buscar o Senhor e de noite o Senhor deu a revelação para Daniel, tanto o sonho quanto a sua interpretação. E começou a passar para o rei Nabucodonosor, olha, Nabucodonosor, essa cabeça de ouro é o Senhor, tal, mas vai sair uma pedra sem mãos e vai destruir os pés, que é de barro e de ferro, e vai estilhaçar. E o rei falou, puxa vida, eu louvo e bendigo o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, porque ele revela o escondido, ele revela o que está oculto, só ele merece o louvor. Irmãos, o que é isso? É uma prosperidade, no espírito, quando Deus comunica com o nosso espírito, nos traz revelações, nos traz visões, tá? Visões do espírito, revelações, profecias que vêm de Deus, que são espirituais. Então, Deus pode nos prosperar em todas essas áreas, tá? Então, e essa prosperidade, irmãos, ela vai mudar a nossa forma de pensar, essa necessidade provida pelo bom pastor vai mudar a nossa forma de crer e a nossa forma de falar, tá? Sempre, às vezes, eu comento que diz lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Então comece a profetizar, amados, coisas boas. Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus é o meu bom pastor. Ele vai me levar para os pastos verdejantes, tá? Porque aquilo que você profetiza é aquilo que você acaba colhendo. E ainda a Bíblia diz lá em Mateus que pelas suas palavras serás julgados, pelas suas palavras serás justificados. Vamos falar os pensamentos de Deus, vamos pensar os pensamentos bons, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem alguma virtude, algum louvor. Vamos mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e pode ter certeza que Deus vai trazer o suprimento para a nossa mesa. Deus, ele vai trazer o pão de cada dia para a nossa alma, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus vai trazer a prosperidade para o nosso espírito. Nós vamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de alegria, uma vida de paz na presença do Senhor. Então, caminhando mais um pouco aqui, eu quero fazer só uma pausa aqui, saudar a paz do Senhor, a irmã Tânia, o Zé Roberto Zerlim, a paz do Senhor para os amados que estão aí do outro lado da telinha. Então, a ovelha, ela tem necessidade também da provisão, e a provisão está na palavra. Provisão é prosperidade, provisão é bênção de Deus. E eu queria que você lesse mais um versículo comigo, se você já não se cansou, em Josué capítulo 1. Ô, pastor Paulo, vai gastar meu dedo. Não gasta não, vai no celular, só se deslizar aí. Dedo, rapidinho você acha. Josué capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Olha a promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, serás suprido, serás abençoado. Mas a primeira condição de Josué aqui, quando Deus faz essa promessa para ele, era meditar, pegar a palavra, fazer uma meditação da palavra. Depois, a segunda coisa, falar a palavra, como diz lá em Romanos 10, verso 7, que a palavra deve estar na nossa boca, a palavra deve ser o nosso pensamento. E aqui a Bíblia diz que não cesse de falar desse livro, não cesse de meditar nesse livro, para que você tenha cuidado agora sim.
que eu já falei já no início. Não só saber, não só se encher, mas também praticar a palavra. Aí, ó, e fazer tudo quanto nele está escrito, para teres o cuidado de fazer, cuidado de praticar a palavra, segundo quanto tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás uma bênção, serás bem-sucedido. Então a prosperidade minha, a provisão minha, ela vem quando eu também medito na palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu creio na palavra e eu vivo esta palavra, tá? Então, o bom pastor para pastos verdejantes, ele vai alimentar a minha alma com grama sadia, com grama que satisfaz, não com pasto seco. Não, pasto seco não satisfaz a alma de ninguém. Pasto seco você come e continua com fome. Pasto seco você come e não nutre as células espirituais. Pasto seco não alimenta a alma de ninguém, tá? Por isso que eu não vou fazer você rir aqui, não vou fazer você, não, quero fazer você refletir nessa palavra, que essa palavra vai trazer vida para nós, vai trazer salvação, vai trazer segurança para cada um de nós, tá? Então, no 2.3 diz necessidade de provisão. Então, as ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas. Como as ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Então, amados, aqui ainda ele continua falando, este alimento vem por intermédio de uma meditação diária de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando na condução de nossa vida. Então, se corrobora totalmente com o que eu li no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que é meditando, é falando, é praticando a palavra, não cesses de fazer o que está escrito na palavra, e então farás prosperar, ou seja, você vai ter a abundância, você vai ter a prosperidade na alma, no espírito e no corpo. Tá bom, queridos? Tá? Então essa é uma parte aí da revista, a gente já está caminhando para o final. Eu não sei quanto tempo que a gente está aí, se faz meia hora, nós estamos aí, ou 40 minutos, tá? Mas espero que você esteja absorvendo esta palavra de Deus, que você esteja recebendo esse conhecimento, irmãos, que pode trazer a salvação para a nossa alma, tá bom? Agora aqui no tópico final, vai falar justamente sobre Cristo, o Supremo Bom Pastor. E o tópico 3.1 fala que ele dá a vida pelas ovelhas, tá? O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar. Amado, Jesus, ele não abandonou os seus discípulos. Se você ler lá comigo, em São João, vamos lá comigo, você pode ler comigo rapidinho aí. São João, capítulo 20, deixa eu achar isso aqui, no capítulo 18. Capítulo 18 diz assim: e sabendo, pois, Jesus, 18 verso 4, sabendo, pois, Jesus que todas as coisas haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam a Jesus, responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Então, naquele momento, quando eles pegam Jesus, que Jesus está com seus discípulos, ele fala: sou eu. Tá? Em outra parte ele vai falar, ó, pode deixar, ó, o versículo 8, então lhes disse, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscais, deixar ir estes. Ou seja, Jesus estava com os seus discípulos, estava com o seu pequeno rebanho, na hora da morte, na hora de ir para a morte, ele falou, gente, é eu que vocês querem, deixa as minhas ovelhas irem.
deixe eles seguirem o seu caminho. Então, o bom pastor, ele se entrega pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus, ele deixa este exemplo bem claro para nós, quando ele tem essa atitude de se antecipar, tá? De se antecipar e falar, não, vocês estão me buscando, então podem me levar, mas deixa aí esses daí, porque eles não têm nada a ver com, é a mim que vocês querem, então estou indo com vocês, tá? E aqui, o que os comentaristas colocam, que Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. O inimigo, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, mas Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. E Jesus não abandonou nenhum dos seus discípulos. E eu deixo dizer para você, ele também não vai nos abandonar, nem nos momentos bons, nem nos momentos ruins. Ele vai estar conosco. Inclusive, Deus, ele tem uma reprimenda para os pastores, né, de Israel, naquela época. Eu vou ler agora uma parte um pouco bem forte, que está lá em Ezequiel capítulo 34, falando agora, já pegando como base para me finalizar essa revista, aqui nesse tópico, como Jesus, o supremo bom pastor. E eu já li para os irmãos, quando ele foi abordado pelos guardas, ele falou, se é a mim que vocês buscam, deixa ir estes. Agora eu quero que você vá comigo em Ezequiel capítulo 34, e ali tem bastante coisa boa para a gente ver, a gente lê junto, e é aqui que eu vou finalizar esta escola dominical, tá? Que é muito sério essa parte, e é aqui que nós devemos refletir, e a gente vê como que está a igreja do Senhor nesses últimos dias, como que está o comportamento dos pastores, a exemplo de Jesus, que não abandonou nenhuma das suas ovelhas. Qual é o nosso comportamento diante de uma situação difícil que a ovelha se encontra, e o quanto nós estamos doando para as ovelhas, tá? Não só querendo a lã das ovelhas, não querendo só o leite das ovelhas, mas querendo sim alimentá-las, e elas, sendo alimentadas, elas vão ter o leite para produzir, elas vão ter a lã para produzir, tá? Então, uma ovelha bem cuidada, ela vai ficar forte, gordinha, ela vai ter carne, ela vai ter lã, ela vai ter aquilo que o pastor precisa, mas desde que bem alimentadas, tá? E eu quero que você leia comigo agora, veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 34, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Aqui entra naquele problema da alma, o egoísmo, é só eu, é o egocentrismo, é a soberba, o orgulho, a prepotência. Longe do que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá? É eu que mando, é eu que coloco, é eu que tiro. Se você olhar para o cenário do nosso país, tá? O narcisismo. Então é importante, irmãos, que a gente tenha isso como base. Deus, ele é o nosso pastor e ele vai nos guiar para águas de descanso. Tá bom? Então veja aqui, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Uma pergunta. Comeis a gordura e vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Será que isso não é comum nos nossos dias, irmãos? Quando nós vemos que, sem criticar igrejas ou nomes, mas que às vezes a visão de boa parte dos pastores é apenas financeira, é apenas se usufruir, ser beneficiado com o que aquela ovelha pode produzir. Eu preciso da lã daquela ovelha, eu preciso da carne daquela ovelha. Mas em contrapartida, será que a ovelha
está recebendo o pasto verdejante? Será que ela está recebendo a água que refrigera a alma? Será que ela está sendo guiada para um bom caminho, de acordo com a palavra de Deus? Ou às vezes ela está só sendo surrada, sendo massacrada, e ela tem que produzir, né? Então é importante, irmãos, que o pastor ele venha cuidar, ele não venha apacentar a si mesmo, mas ele venha trazer esse cuidado espiritual que nós já falamos desde o início da revista. Aí continua, a fraca não fortaleceste, verso 4, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas, olha aqui, dominais sobre elas com rigor, com dureza, e assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Lembra que eu já falei que o pastor, ele vai proteger as ovelhas dos ataques das feras, ele vai levar elas para águas de descanso, tá? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como vivo eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas e porei termo no seu pastoreio. Não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Amados, veja que Deus aqui ele dá uma reprimenda muito forte para os pastores que pensam só em si mesmos e não pensam na necessidade da ovelha, no cuidado da ovelha, no amor, no carinho, no respeito, tá? E aqui veja que Deus ele dá uma reprimenda, que eles dominavam sobre essas ovelhas, esses pastores de Israel daquela época, sacerdotes, reis, profetas, eles faziam as coisas com rigor, com dureza, tá? É importante o pastor ter autoridade, é importante, mas é importante ele ser exemplo, né? Ele ser exemplo na palavra, ser exemplo no cuidado, no amor, no trato, tá? Não é com dureza, irmãos, não é com rigor, não é com valentia, com soberba, porque a sabedoria não é demonstrada nisso. Leia um texto comigo para a gente sair daqui, que esse texto aqui ele é bem forte. Vai lá em Tiago, eu já estou finalizando a nossa lição no livro de Tiago. Então veja que tudo, irmãos, está na palavra de Deus, tudo é alimento para nós, tá? Abre lá, ó, no livro de Tiago. Abre lá, o Tiago capítulo 1 e o versículo 26. Olha lá. Tiago capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Amém, amados? Aleluias. Diz assim, ó. 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado. Então é o cuidado, é o carinho, é correr atrás daquele que precisa e não
apacentar-se a si mesmo. Esse é o verdadeiro pastor. Então, pegando tudo aquilo que a gente leu no livro de Ezequiel e trazendo para o que Jesus fez, Jesus ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus ele falou: é a mim que vocês querem, deixa ir estes, porque eles não têm nada a ver com isso. Então é importante, irmãos, que a gente entenda que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não se usufrui das ovelhas, não só se usufrui da lã, não só se usufrui do leite, do pasto das ovelhas, mas ele dá a vida por essas ovelhas. Ele sofre por essas ovelhas. Tá? Então, amados, que essa lição de hoje, ela sirva para mim, sirva para cada um de nós como um norte para nós seguir, um norte para a gente, porque as ovelhas, irmão, como o comentarista colocou bem, ela tem 3 necessidades: proteção, necessidade de direção, necessidade de provisão. Tá? Então é importante que as ovelhas sejam direcionadas, que elas sejam guiadas para pastos verdejantes. Pai, em nome de Jesus, então, amados, que nós possamos ser guiados por essa palavra, que essa palavra venha fazer parte da nossa vida. Tem uma parte aqui também, ó, as ovelhas não possuem uma visão apurada, assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Então é importante que essas ovelhas sejam direcionadas pela palavra, que elas sejam conduzidas com amor, com carinho, com dedicação, sem dureza, sem rigor, mas com amor. Tá? Então, veja, Jesus ele nos apacenta com a palavra, ele nos corrige com a palavra, mas sempre com amor, sempre visando que a nossa visão se abra para a gente enxergar o caminho correto, para a gente enxergar aquilo que é bom, para a gente enxergar aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é. Tá bom, amados? Então, de todos os emaranhados, tudo que você está ouvindo, fique com aquilo que é bom, fique com aquilo que refrigera a nossa alma, fique com aquilo que vai te levar para caminhos de descanso, amados. Tá? Seja seletivo naquilo que você ouve, seja mais criterioso, seja mais, vamos dizer assim, mais chato naquilo que você vai ouvir, naquilo que você vai receber, tá bom? Exija, eu preciso ser alimentado com a palavra, eu preciso ser edificado com a palavra, eu preciso ser aproximado pela palavra da comunhão com Deus. Tá certo, meus amados? Então, nesta manhã, só a conclusão aqui, ó, que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salvador, conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado. Então é importante, amados, que esta palavra fique conosco, que nós possamos amar a Jesus, amar a Deus, amar o Supremo Pastor, e esse amor vai ser demonstrado na obediência à sua palavra, tá? Que nós possamos amar uns aos outros, que possamos entender que o Evangelho se resume na prática do amor. Há quem diga que não, há quem diga que é a sua justiça própria, que é a sua religião própria, mas eu ainda acho que a nossa salvação ela se pauta no carinho que nós temos uns pelos outros, no amor, na dedicação, no cuidado, no respeito, tá? Isso se resume o Evangelho de Jesus. Se eu não conseguir tirar isso de Jesus, irmãos, eu não sei o que nós estamos pregando, o que nós estamos ensinando para a igreja. Então é importante que a gente seja sóbrio, leve as ovelhas para pastos verdejantes, leve as ovelhas para pastos que refrigeram a sua alma, que lhe
lhe traz descanso, lhe traz segurança, tá? E não é no grito, não é no pulo, não é na bateção de lata, mas no tete a tete, é na palavra, no borbulhar da verdadeira palavra que satisfaz a nossa alma. Tá bom, queridos? Então, nesta manhã, já estamos caminhando para o final e eu tenho certeza que alguma coisa do que foi falado aqui vai servir para você, vai servir para cada um de nós, que o Espírito Santo possa ter trazido você, trazido cada um de nós para uma reflexão também do cuidado que Ele tem, da provisão que Ele tem, de nos guiar, nos dirigir cada dia, nos conduzir cada dia, nos ter esse carinho por cada um de nós. E que eu quero orar por você e profetizar sobre a sua vida, que você é ovelha do pastoreio de Jesus, você é ovelha de Cristo, tá bom? Tá? Vamos orar então, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta manhã maravilhosa e depois estaremos cantando um hino com vocês aí, em nome de Jesus. Hoje eu não tinha anotado algum hino aqui para mim cantar, mas hoje ninguém falou nada, tá? Vamos estar orando e depois a gente canta o hino juntos, em nome de Jesus. Ore comigo. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, nós te rendemos graça por esta manhã, em poder estar trazendo, Pai, essa pequena reflexão da Tua Palavra, essa pequena exposição do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa cada dia nos conduzir, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar para pastos verdejantes, que o Teu Espírito Santo possa refrigerar a nossa alma, refrigerar a nossa vida, tirando de nós toda a prepotência, todo orgulho, toda a soberba, mas colocando, sim, a humildade, Pai, a mansidão, colocando o amor, colocando os frutos do Espírito na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu sou agradecido pela vida dos teus filhos que estão aí do outro lado, mas que estão recebendo esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu só perguntar se os irmãos têm alguma pergunta para fazer, se eu puder responder nesses minutinhos ainda, se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Espero que eu tenha podido ser claro com os irmãos. Ficou alguma dúvida aí, meus amados? Dá um feedback para mim, tá? Deus abençoe a irmã Márcia, a irmã Jaqueline, os irmãos que estiveram aí conosco, que estão conosco, tá? Vamos cantar aquele hino, Porque Ele Vive, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória de meu Jesus, que vivo está. Juntos, porque Ele vive, posso crer
no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, meus queridos? Deus os abençoe, no nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada. Deus abençoe o irmão Valmir, a irmã Flávia, todos os seus filhos, toda a sua família. No nome de Jesus, Deus abençoe a Emily, Deus abençoe a irmã Jaqueline, a irmã Adriana. Deus abençoe, um grande abraço para vocês aí, meus amados, e que o Senhor Jesus dê uma semana de bênção para vocês. Deus abençoe a irmã Jaqueline Carneiro, Moncido. Obrigado pela paciência que os irmãos tiveram aí de estar nos ouvindo, e que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, um grande abraço para o pastor Jandiro, pastora Alva, que eu tenho certeza que também está nos ouvindo, que é o nosso pastor, que sempre tem tido cuidado de cada um de nós, né? Com toda a sua idade, mas com seu amor, com seu carinho, ele tem feito o possível para zelar de cada um de nós. Deus abençoe Thales, Deus abençoe a cada um dos amados, todos aqueles que passaram aí, que às vezes eu não vi, mas Jaqueline, Deus abençoe, tá bom, queridos? Eu vou finalizar aqui, desejando a vocês um ótimo domingo, uma macarronada abençoada, tá? No nome de Jesus. Deus abençoe, Valmir, meu amigão. Fica com Deus. Deus abençoe o pastor Henrique, os pastores da nossa igreja, o irmão Luiz, o esposo da irmã Leda, missionária, todos os irmãos que às vezes tá assistindo, mas às vezes não gosta de se manifestar. Mas Deus abençoe a cada um dos irmãos de Garaçu, pastor Exposto, pastor Fernando, pastor Natanael. Deus abençoe os amados em nome de Jesus, tá? Um abraço para o GR também, em nome de Jesus. Amém, queridos?